Olá pessoal, bem-vindo ao canal Turu, meu nome é Larison, é um prazer estar falando com vocês aí novamente. Hoje a gente vai falar sobre métricas de vaidade. Muito cuidado com métricas de vaidade. A vaidade, começando com a parte da vaidade mesmo, o que seria a vaidade? É o orgulho excessivo, pode ser por algo posse mesmo seu ou por você mesmo. Então a vaidade é definida dessa forma. E o que seria a métrica de vaidade? Seria basicamente você ter métricas que simplesmente servem para a sua vaidade, mas elas não necessariamente mostram a realidade daquele negócio, o que você está vivendo de fato, tá bom? Então, tem muitas métricas são usadas, eu vejo em algumas empresas, quando eu entro, são números que são eles elevam muito rápido, ou então são números que eles estão sempre crescendo, então não tem uma variação deles. Então ele tem uma característica ali que eu acho interessante quando eu entro dentro de uma startup ou de uma corporação para entender isso. Então, lembrando que sempre a gente tem que ter os números para que a gente acompanhe e veja a saúde daquele negócio. Por exemplo, quando eu vou em algum negócio ou a startup, eu percebo que, por exemplo, quantidade de sign-up, né? Sign-up é ali quando a pessoa vai lá e se inscreve. Dependendo do momento daquela startup ou do negócio, não faz sentido, porque aquele número ele vai estar sempre com uma quantidade que vai crescendo, ainda mais se ela vê a parte acumulada desses números. Então pode ser que ele esteja caindo também, mas no geral as pessoas fazem o acumulado dele e tem uma impressão que aquilo dali está crescendo. O que eu recomendo? Sempre você tem que ver os números, procurar números que são interessantes de fato e compará-los com taxas, tá certo? Então, por exemplo, eu defino que uma semana, né? Então, primeiro eu limitei um tempo e eu vou comparar com uma taxa. Assim, eu tenho mais noção se aquilo está indo bem ou se está indo mal. Sempre lembrando que existem sazonalidades. Por exemplo, tem um público que no começo do ano ele tem muito mais tráfego, ele recebe mais informações, por exemplo, as edtechs. Então, no começo do ano, existe uma sazonalidade que é naturalmente que isso ocorre. Lá pelo fim de dezembro, início de janeiro, eles têm um tráfego maior. Outras empresas podem ter um tráfego bem menor. Então, como o caso de alguma startup que não esteja relacionado a essa sazonalidade ou outro ponto. Então, outro exemplo que eu posso colocar é as empresas de turismo. Então, é naturalmente que esses números vão elevar num período ali de férias escolares e de férias no final do ano ou ali no período de junho, julho. Tá bom? Então, sempre lembrar disso e pense nas métricas de vaidade como algo que é perigoso. Então, sempre você vai ter que administrar esses números, pensar esses números e a chave é o contexto. Então, sempre lembre que os números, pelos números soltos ali, eles podem dizer algo, mas, na verdade, ele precisa de um contexto para que você entenda aquela métrica. Então, por que você vai traquear aquele dado se ele não produz a informação necessária para que você tome decisões ou veja a saúde do seu negócio? Preste muita atenção, minha recomendação de hoje é tome cuidado com as métricas de vaidade, elas simplesmente servem para que você o seu negócio se torne algo mais vaidoso e, na verdade, não realista. Então, se preocupe com isso, tá certo? Então, as métricas de vaidade, tente entender, quando alguém te apresentar também números, tente entender aqueles números, como aquilo funciona, tá certo? Então, fica hoje minha sugestão, analise os números, corra atrás de números que são realistas para o seu negócio. Eu sei que é difícil ver alguns números, mas eles precisam ser vistos até para você colocar as coisas no trilho certo. Então, pessoal, é isso. Foi um prazer ter compartilhado hoje sobre esse assunto tão delicado que é
métricas de vaidade, são essas métricas, e a gente se vê numa próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, indica para um amigo e balança o sininho, não esquece de balançar o sininho aí para você sempre ser notificado quando a gente postar um vídeo novo aí, tá bom? Um abraço, até mais!